Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje serão os capítulos 1 e 2 do livro Quero Ficar Rico, do Rafael Seabra. Antes de começarmos a nossa leitura, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos a isso! Capítulo 1. Dinheiro não resolve problemas financeiros. Se você está enfrentando problemas financeiros, saiba que ter mais dinheiro não será a solução. E a lógica é simples. A falta de um planejamento financeiro não pode ser solucionada apenas com mais dinheiro. Independentemente de você receber 1.000, 10.000 ou 100 mil reais por mês, se não tiver um plano financeiro, disciplina e bons hábitos com dinheiro, é muito provável que venha a enfrentar problemas financeiros em algum momento da vida. A riqueza está pouco relacionada a quanto se ganha e muito mais relacionada a quanto se acumula e ao padrão de vida. Se você vive acima das suas possibilidades enquanto ganha pouco, viverá também assim mesmo se passar a ganhar muito dinheiro. Ganhar muito não é sinônimo de ser rico. Muita gente pensa que ganhar muito dinheiro, ter os melhores carros e as melhores roupas significa que a pessoa é rica. Tanto é verdade que sempre que um ator famoso, ex-jogador de futebol ou cantor perde tudo, isso vira uma grande notícia. As pessoas pensam: como uma pessoa que ganhou milhões de reais conseguiu quebrar? A resposta é muito simples. Eles viviam acima das possibilidades. Mesmo tendo muito dinheiro, eles gastavam ainda mais do que ganhavam. Assim como quem ganha 1.000 reais por mês e vive de salário em salário, esses falsos ricos também viviam de salário em salário, cachê em cachê. E no momento em que perderam essa renda principal, não tinham mais nada e quebraram. O problema é exatamente este. Assim como quem ganha 1.000 reais e tem problemas financeiros, quem ganha rios de dinheiro não se dá por satisfeito até gastar tudo o que recebeu naquele mês. E mais alguma coisa. Ele se preocupa muito mais em parecer rico, comprando bens de consumo, do que em ser rico, adquirindo ativos. Se ganha 1.000 reais, gasta 1,2 mil. Se ganha 10 mil reais, gasta 12 mil. Ganha 50 mil reais, gasta 60 mil. A verdade é que uma pessoa que ganha muito dinheiro está suscetível às mesmas armadilhas que uma que ganha pouco. Disciplina e planejamento financeiro. Um grande erro que as pessoas cometem é pensar que ganham muito pouco para precisar se preocupar em ter um planejamento financeiro, bons hábitos financeiros e disciplina. Quanto mais cedo você aprender a lidar com seu dinheiro, melhor. E, ao mesmo tempo, nunca é tarde demais para aprender. Ou seja, você não é muito novo para planejar sua vida financeira, nem muito velho para planejar sua vida financeira. Também não é preciso ter muito dinheiro ou muito conhecimento para começar a investir. Como não é necessário ser rico para ter bons hábitos financeiros ou se livrar de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Falta de dinheiro ou falta de prioridade? Perceba como tanto quem ganha muito quanto quem ganha pouco compartilham os mesmos problemas financeiros. Talvez o cenário e o montante de cada um sejam diferentes, mas os problemas são os mesmos. A razão é que mais dinheiro não é a solução para a falta de disciplina e de planejamento financeiro. Ter mais dinheiro não lhe dará mais disciplina, por exemplo, pois se não consegue viver com 3 mil reais por mês, você também não será capaz de viver com 30 mil reais por mês. Por isso, é melhor aprender a lidar com seu dinheiro enquanto ganha pouco do que esperar começar a ganhar muito para se preocupar com isso. Invista na sua educação financeira. Isso vai fazer uma grande diferença em seu futuro. O que mais ouço são pessoas dizendo: não tenho dinheiro para comprar este livro. Estou passando por problemas financeiros, por isso não comprei aquele curso. Gostei muito daquele seminário, mas achei caro.
Na maioria dos casos, o problema não é a falta de dinheiro, mas a falta de prioridade. Não é que você não tenha dinheiro, mas preferiu utilizá-lo para comprar uma camisa de R$ 100, ou uma calça de R$ 200, ou ainda um smartphone de R$ 2.000. Em outras palavras, você priorizou o consumo em detrimento da sua educação financeira. Sempre que pensar que não tem dinheiro para adquirir conhecimento, reflita bem se o problema é realmente a falta de dinheiro ou a falta de prioridade. Lembre-se sempre desta frase de Derek Bock, ex-reitor da conceituada Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Capítulo 2: Dinheiro e emoções. Uma combinação perigosa. Autossabotagem, a principal causa de problemas financeiros. É difícil acreditar que podemos nos autossabotar quando se trata de dinheiro, mas infelizmente isso acontece e é uma das principais causas dos problemas financeiros. Acredito que somos os responsáveis por nossos problemas financeiros, pois tomamos importantes decisões sob a influência de emoções. Psicólogos e cientistas que estudam a economia comportamental têm descoberto coisas surpreendentes sobre como tomamos decisões financeiras, especialmente quando estamos sob pressão. E o que eles constataram mudou completamente o modo como entendemos a psicologia do sucesso e fracasso em relação ao dinheiro e à riqueza. Entendendo o relacionamento emocional com o dinheiro. Você já ouviu alguma vez o famoso conselho do mercado de ações que diz: compre barato, venda caro? Parece bastante simples, não é mesmo? Na verdade, podemos deixar essa regra ainda mais clara colocando desta forma: se você comprar uma boa ação e seu preço cair, compre mais. Se você comprar uma boa ação e seu preço subir, venda. Mas o que a maioria dos investidores faz? Quando compram uma ação e ela se desvaloriza, eles vendem, com medo de perder mais dinheiro. E quando compram uma ação e ela se valoriza, eles compram mais, empolgados com o resultado e acreditando que o preço vai subir eternamente. Esse comportamento faz com que a maioria dos investidores perca dinheiro. Por quê? Porque nós nos sabotamos financeiramente falando. Tomada de decisões financeiras sob a influência de emoções. A autossabotagem financeira é uma das situações mais perigosas que podemos enfrentar em nossa vida. E já adianto duas regras que você deve seguir imediatamente em sua vida financeira. 1. Você não pode tomar uma boa decisão de compra quando estiver excitado ou empolgado. 2. Você não pode tomar uma boa decisão de venda quando estiver com medo. Aqui está o motivo. Quando tomamos uma decisão financeira sob a influência dessas emoções, vamos nos autossabotar na maioria das vezes. Para entender isso melhor, devemos fazer outra pergunta: o que são emoções? Fiz algumas pesquisas rápidas sobre o que são emoções e encontrei respostas diferentes para a mesma pergunta. O fato é que ninguém consegue explicar exatamente o que uma emoção é. O objetivo aqui não é discutir a fundo sobre psicologia comportamental. Porém, você sem dúvida já percebeu que uma forte emoção pode literalmente mudar sua personalidade de maneira instantânea. Você nota como se transforma numa pessoa diferente quando está sentindo uma forte emoção, como raiva, medo ou felicidade? Fazendo uma rápida analogia, emoções são como diferentes personagens que podemos assumir temporariamente, e cada personagem possui uma personalidade completamente diferente, com um conjunto distinto de comportamentos. Quando estamos sob a influência de determinado tipo de emoção, pensamos completamente diferente e nos comportamos completamente diferente do que se estivéssemos sob a influência de outro tipo de emoção. Então, ao mudar de emoção,
você muda a maneira como pensa e também a forma como se comporta. Como as emoções afetam a maneira como você compra ou vende? Você para na frente de uma loja, vê algo que quer comprar e fica empolgado. Então o que faz? A famosa compra por impulso. Pode ser uma nova TV, carro, computador, roupa, sapato. Vemos, gostamos, compramos. E o que geralmente acontece depois que fazemos uma compra por impulso? 1, 2 ou 3 dias depois, começamos a voltar à realidade e descobrimos que não apenas não precisávamos do que acabamos de comprar, mas também não devíamos ter gastado aquele dinheiro. Em outras palavras, surge um sentimento de remorso. Sentimos literalmente uma mini depressão por ter tomado aquela decisão de compra. Agora vamos pensar no outro lado da moeda. Nós nos metemos em situações financeiras nas quais ficamos com medo de que algo ruim possa acontecer conosco. Por conta desse medo, vendemos alguma coisa para conseguir dinheiro rapidamente. E quando vendemos alguma coisa com pressa, por estarmos com medo ou urgência, conseguimos o melhor preço possível? Claro que não! Você provavelmente já deve ter visto placas espalhadas pela sua cidade com frases como: compramos seu carro à vista ou compramos ouro, pagamos em dinheiro. Por que acha que essas placas estão espalhadas por aí? Só há uma razão para isso. É porque isso funciona. Todo mundo passa por momentos de apertos financeiros. Quando você está desesperado e com medo, venderá bens por valores muito menores do que valem realmente. Logo, se você combinar ambas as situações, comprar e pagar caro quando está empolgado, e 2, vender coisas quando está com medo e receber um valor muito abaixo do mercado, e fizer isso durante toda a sua vida, certamente ficará como a maioria das pessoas, quebrado e dependente dos outros. 2 regras para o sucesso financeiro. Na maioria dos casos, se pretende fazer uma compra de menor valor, espere pelo menos uma semana antes de concluí-la. Se pretende fazer uma compra de maior valor, espere pelo menos um mês antes de fechar negócio. O principal objetivo aqui é incentivá-lo a parar, sempre que possível, de fazer compras por impulso, pois quando você toma a decisão de parar de comprar por impulso, está dando o primeiro passo para a sua liberdade financeira e começa a conscientemente construir o sucesso financeiro para o seu futuro. Você aprenderá algo importante quando tomar essa decisão, que vai conseguir sobreviver sem aquilo que deixou de comprar e começará a compreender que você é, na verdade, mais feliz dessa forma ao deixar de comprar certas coisas. Mais 2 regras para o sucesso financeiro. Na maioria dos casos, não venda nenhum bem de valor quando estiver sob a influência do medo. Não venda nenhum bem de valor antes de consultar um especialista que possa avaliar seu bem a preço de mercado. Quando estamos com medo, ficamos desesperados e tipicamente nos isolamos. Sentimos que ninguém poderá entender como uma situação ruim realmente é. E como ninguém poderia entender nossa situação, tomamos decisões sem receber um bom conselho e, na maioria das vezes, quebramos a cara no longo prazo. Portanto, não se isole quando estiver com medo e não venda seus bens ou seu trabalho por menos do que eles realmente valem. Também não adie a busca pela solução do problema financeiro, para que não seja tarde demais e você já esteja contra a parede. Assim que perceber que está numa situação financeira complicada, assuma a responsabilidade e haja imediatamente. Pesquise bastante e procure a ajuda de profissionais ou pessoas que já passaram por uma experiência semelhante. Deixe o ego de lado, esqueça a necessidade de manter o status social.
conte sobre sua situação e se aconselhe com quem sabe o que está falando. Na maioria dos casos, alguém com experiência será capaz de dar as diretrizes para você resolver o problema sem precisar sacrificar boa parte do patrimônio físico ou intelectual que você criou ao vender seus bens, seu tempo ou coisas que lhe são valiosas por míseros reais. Novamente, não compre quando estiver empolgado e não venda quando estiver com medo. Você perde bastante em ambos os casos. Uma dica importante: ainda mais perigoso que comprar quando estiver empolgado e vender quando estiver com medo é usar o cartão de crédito, pegar um empréstimo ou fazer um financiamento quando se está empolgado ou com medo. Lembre que fazer empréstimos ou usar cartões de crédito estando sob a influência de emoção multiplicará o tamanho do problema. Recapitulando, vimos que, infelizmente, sabotamos a nós mesmos financeiramente falando. Também vimos como as emoções podem influenciar negativamente nossa tomada de decisões financeiras. Para controlar as compras por impulso e as vendas por medo, devemos seguir algumas regras na maioria dos casos. Se pretende fazer uma compra de menor valor, espere pelo menos uma semana antes de concluí-la. Se pretende fazer uma compra de maior valor, espere pelo menos um mês antes de fechar negócio. Não venda nenhum bem de valor quando estiver sob a influência do medo. Não venda nenhum bem de valor antes de consultar algum especialista que possa avaliar seu bem a preço de mercado. Ao seguir essas regras, você dará um importante passo para melhorar sua vida financeira, acumular riqueza e, no futuro, alcançar a liberdade financeira. Pense numa situação em que realizou uma compra de maior valor por impulso e se arrependeu depois. Como se sentiu e o que faria de diferente no futuro após esse aprendizado? Agora pense numa situação na qual estava com medo e teve grande perda financeira posteriormente. Como se sentiu e o que faria de diferente no futuro após esse aprendizado? Medo, o principal bloqueio emocional para seu sucesso e como superá-lo. Se você passa a maior parte do tempo vivendo no medo, vai encontrar grande dificuldade em criar qualquer tipo de sucesso duradouro em sua vida. Mais adiante, vou explicar como o medo nos influencia e compartilhar com você uma dica incrível para ajudá-lo a não ser influenciado pelo medo. Mas primeiro, gostaria de citar frases de dois esportistas considerados número 1 em seus respectivos esportes. Você desperdiça 100% das tentativas que não coloca em prática na sua vida. Wayne Gretzky, tido como o maior jogador de hóquei sobre o gelo da história. Eu errei mais de 9.000 arremessos durante minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 vezes, confiaram em mim para fazer a cesta da vitória e eu errei. Falhei uma vez, falhei novamente e outra vez na minha vida. E é por isso que obtive sucesso. Michael Jordan, maior jogador da história de basquete. Quando você está sob a influência de alguma emoção, isso muda a maneira como interpreta certas coisas e até como age. Se alguém lhe disser algo e você estiver num estado de grande alegria, vai ouvir e interpretar positivamente. Mas, se estiver num estado de medo aterrorizante, vai interpretar completamente diferente. O grande problema é que o medo domina todas as outras emoções de maneira bastante negativa. O que é o medo? O medo é uma emoção importante, pois tem a função de nos proteger. No entanto, nos dias atuais, somos manipulados pela mídia, pelo governo e até mesmo durante nossa formação acadêmica para nos sentirmos inseguros, de modo que o medo passa a ter a função de nos aprisionar. Acredito que o medo limite as pessoas muito mais que qualquer outra coisa em suas vidas, muito além do que se pode imaginar.
Se você aprender a dominar seu medo, estará dando o primeiro passo para ter o controle de sua vida. Para ajudar você, gostaria de compartilhar uma dica que ensinei para algumas pessoas que ficaram muito gratas após colocá-la em prática. Nós sabemos quando estamos com o nosso astral elevado e quando estamos de baixo astral. E por alto astral, eu quero dizer emoções positivas em nossos pensamentos lógicos, nos quais conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são e sabemos que tudo vai ficar bem. Já no caso do baixo astral, somos dominados pelo medo, pela ansiedade, pelo pessimismo. Ficamos com receio de que as coisas ruins possam acontecer. Pensamos apenas em coisas negativas e nada agradáveis. Acredito que você saiba do que estou falando. Quando estamos com o astral elevado, tudo fica bem. Do contrário, as coisas não parecem tão bem assim. Falando de mim, consigo perceber quando estou cruzando a linha entre o alto e o baixo astral. Sabe um daqueles dias ruins em que uma coisa após a outra não dá certo, surgem más notícias e você começa a se sentir cansado, mal-humorado e pessimista? Certamente você já passou por isso. Percebo que minha postura muda e começo a raciocinar de forma diferente. Também noto isso quando estou com o astral elevado. Consigo sentir que as coisas estão indo bem, me sinto otimista, sinto que, independentemente do tamanho do desafio que está pela frente, conseguirei superá-lo, que tudo vai dar certo. E se eu consigo perceber quando estou migrando de uma área para outra, você também consegue perceber. Uma dica poderosa para lidar com o medo. Então, aqui vai uma dica que é bastante simples, porém muito poderosa. Quando você estiver se sentindo de baixo astral, não realize decisões importantes, não faça comunicados importantes, não tome nenhuma ação importante. Dando exemplos mais práticos, não tome decisões de compras, não faça nada em relação aos seus investimentos, enfim, não haja sob a influência do medo. Por outro lado, quando você estiver com o astral elevado, é justamente quando deve tomar decisões importantes, comunicar-se e agir em relação a coisas importantes. Por essa razão, estabeleça como principal prioridade na sua vida retornar ao estado de alto astral sempre que perceber que está para baixo. Ligue para um amigo que sabe que vai fazer você rir, por exemplo. O simples fato de dar uma boa gargalhada já eleva seu astral e você passa a notar que tudo está bem novamente. Assista um filme inspirador, leia um livro interessante, escute suas músicas preferidas, saia para uma caminhada. Enfim, faça qualquer coisa que devolva seu alto astral. Crie o hábito de estar sempre com o astral elevado, não importa o que aconteça. Saiba como dominar seus medos. Além desse lado mais psicológico, muitas vezes sentimos medo por conta da falta de conhecimento. Alguns têm medo de investir, medo de abrir o negócio que tanto sonham, receio de largar aquele emprego chato no qual não têm prazer algum em executar suas atividades. Como disse anteriormente, algumas vezes você não consegue tomar tal decisão por saber pouco sobre o que está por vir. Em outros casos, é apenas pelo medo em si que paralisa. Você sabe, no fundo, que já tem tudo o que é necessário para agir, mas fica congelado por conta do medo. Para proteger-se das influências negativas, sejam da sua própria criação, sejam resultado de atividades de pessoas negativas que o cercam, reconheça que possui força de vontade, colocando-a em uso constante até formar um muro de imunidade contra influências sobre sua mente. Reconheça o fato de que você e todo o ser humano são, por natureza, preguiçosos, indiferentes e suscetíveis às sugestões que se harmonizam com suas fraquezas. Reconheça que influências negativas muitas vezes são exercidas sobre seu subconsciente, o que torna difícil captá-las, e conserve a mente fechada
contra as pessoas que o deprimem ou desanimam de algum modo. Procure deliberadamente a companhia de gente que o influencia a pensar e agir por si. E não espere por problemas, pois eles têm o costume de não desapontar você. Sem dúvida, a fraqueza mais comum dos seres humanos é deixar a mente aberta à influência negativa dos outros. Essa fraqueza é ainda mais prejudicial porque a maioria das pessoas não reconhece que carrega consigo a maldição. E os que a reconhecem deixam de corrigi-la ou se recusam a corrigi-la, até ela se tornar parte incontrolável de seus hábitos diários. A diferença que o controle mental faz. Você só tem controle absoluto sobre uma coisa: seus pensamentos. Esse privilégio é o único meio pelo qual pode controlar seu destino. Se não conseguir controlar a mente, tenha certeza de que não poderá controlar mais nada. Se tiver de ser descuidado com aquilo que possui, que o seja com relação às coisas materiais. A mente é sua propriedade espiritual. Projeta e use-a com cuidado. Para isso, existe a força de vontade. Controle mental é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla a mente, ou ela o controla. Não há meio termo. O método mais efetivo para controlar a mente é o hábito de manter-se ocupado, com propósito definido, apoiado em um plano pré-estabelecido. Estude a história de qualquer homem que tenha alcançado sucesso notável e observará que ele tem controle sobre a mente, além de exercer o controle e dirigi-lo para a realização de objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. O hábito fatal ao sucesso. As pessoas que não obtêm êxito possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso e têm o que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações. Isso foi identificado por Napoleon Hill, autor do livro Pense e Enriqueça, publicado em 1937. Criar desculpas para explicar o fracasso é algo comum e fatal ao sucesso. Por que as pessoas se agarram às desculpas favoritas? A resposta é óbvia. Defendem essas justificativas porque as criam. O álibi é fruto de sua imaginação. É da natureza do homem defender tudo criado por seu cérebro. Criar álibis é um hábito profundamente enraizado. É difícil romper hábitos, especialmente quando são uma justificativa de algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade ao dizer: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas. Você tem o privilégio de criar em sua mente um desejo ardente por qualquer objetivo definido que deseja alcançar. É o que Napoleon Hill chama de chave mestra. Não há penalidade imposta pelo uso dessa chave, mas há um preço a pagar se não a usar. O preço é o fracasso. E há um prêmio de proporções incalculáveis se puser a chave em uso. A satisfação que atinge aos que conquistam a si mesmos e forçam a vida a pagar o que lhe pedem. O prêmio vale o esforço. Recapitulando, se você passa a maior parte do tempo vivendo no medo, vai encontrar grande dificuldade em criar qualquer tipo de sucesso duradouro em sua vida. O medo é uma emoção importante, pois tem a função de nos proteger. No entanto, nos dias atuais, somos manipulados para nos sentirmos inseguros, de modo que o medo passa a ter a função de nos aprisionar. Uma dica poderosa quando estiver se sentindo de baixo astral: não realize nenhuma ação importante. Não haja sob a influência do medo. Por outro lado, quando estiver com o astral elevado, é justamente o momento em que deve tomar decisões importantes, comunicar-se e agir em relação a coisas importantes. Além desse lado mais psicológico, muitas vezes sentimos medo pela falta de conhecimento. Algumas vezes você não consegue tomar tal decisão por saber pouco sobre o que está por vir. Em outros casos,
é apenas pelo medo em si que o deixa paralisado. Você sabe, no fundo, que já tem tudo o que é necessário para agir, mas fica congelado por conta do medo. A fraqueza mais comum dos seres humanos é deixar a mente aberta à influência negativa dos outros. Você só tem controle absoluto sobre uma coisa: seus pensamentos. Esse privilégio é o único meio pelo qual você pode controlar seu destino. Se não conseguir controlar a mente, tenha certeza de que não pode controlar mais nada. As pessoas que não obtêm sucesso possuem algo em comum: sabem todas as razões do fracasso e têm o que acreditam ser desculpas irrefutáveis para explicar sua falta de conquistas. Você então tem duas opções a partir de agora. 1. Continuar focando no problema, sempre buscando desculpas para justificar seus insucessos. 2. Concentrar-se na solução, direcionando os pensamentos e as ações para alcançar seus maiores objetivos. Tenha uma mentalidade de enriquecimento. O primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização. Em outras palavras, você só vai conseguir pensar da mesma forma que pessoas prósperas, se souber como elas pensam. As pessoas prósperas pensam de modo muito diferente de quem tem uma mentalidade voltada para a pobreza. Seus pensamentos se distinguem em matéria de dinheiro, de riqueza, de si próprias, de outras pessoas e de praticamente todos os aspectos da vida. Aprendi isso com T. Harv Eker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, e vou compartilhar agora com você minha lição preferida. Antes de apresentar o método para mudar sua vida financeira, vou mostrar essas principais diferenças para auxiliá-lo nesse recondicionamento. Assim ficará mais fácil perceber quando você estiver raciocinando como um indivíduo de mentalidade pobre ou como alguém com visão de classe média e mudar conscientemente para o modo de pensar de pessoas prósperas. Lembre-se, você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Somos criaturas de hábitos e existem dois tipos de hábitos: os de fazer e os de não fazer. Tudo o que você não está fazendo neste momento, você tem o hábito de não fazer. E a única maneira de mudar isso é fazendo. Você é o único responsável pelo seu sucesso financeiro. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Por outro lado, as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida, as coisas acontecem. Essa é a diferença básica entre as pessoas que assumem responsabilidades e aquelas que se vitimizam. Se deseja prosperar, é essencial acreditar que está no comando da sua vida financeira. Caso contrário, você tem uma crença enraizada de que exerce pouco ou nenhum controle sobre sua própria vida e, consequentemente, de que exerce pouco ou nenhum controle sobre o seu sucesso financeiro. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o próprio êxito e que é responsável pelo resultado da batalha, pelo dinheiro e pelo sucesso. O problema é que, em vez de assumirem a responsabilidade pelo que acontece na própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar como vítimas. E uma vítima sempre comete um destes três erros: coloca a culpa nos outros, procura uma justificativa, vive reclamando da vida. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, no ramo de negócio em que atua, no patrão, nos empregados, no cônjuge, em Deus ou nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa, nunca dela própria. E quando não está culpando alguém, ela justifica sua situação dizendo algo do tipo: o dinheiro não é assim tão importante. Faça uma rápida reflexão. Se disser a seu cônjuge ou parceiro de negócio que ele não é tão importante, ele ficaria muito tempo com você? Provavelmente não. Com o dinheiro é a mesma coisa. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro algum. O pior
é ouvir comparações totalmente irrelevantes, do tipo: o dinheiro não é mais importante que a felicidade. Ou ainda, o dinheiro não compra a felicidade. Isso não faz o menor sentido. Afinal, o que é mais importante? Seu braço ou sua perna? É óbvio que ambos têm importância. Por último, a vítima adora reclamar da vida. Queixar-se é a pior coisa que você pode fazer por sua saúde e riqueza. Por quê? Porque quando se queixa, no que está se concentrando? Naquilo que está certo ou no que está errado em sua vida? Quando reclama, está atraindo coisas ruins para a sua vida. Portanto, pare de reclamar e, se possível, procure não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando de tudo. Recapitulando, o primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização. Você é o único responsável pelo seu sucesso. O problema é que, em vez de assumirem a responsabilidade pelo que acontece na sua própria vida, algumas pessoas preferem se colocar como vítimas. Vimos que uma vítima sempre comete um destes três erros: coloca a culpa nos outros, procura uma justificativa, vive reclamando da vida. E você pode escolher ser uma vítima ou alguém rico, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Você cria tudo o que existe e o que não existe em sua vida. A riqueza, a falta de riqueza e todas as possibilidades que estão no meio do caminho. Você é 100% responsável por tudo de ruim que aconteceu até agora ou que venha a acontecer. E é merecedor de tudo de bom que conquistou até agora ou venha a conquistar. Você pode optar por deixar as rédeas das suas finanças nas mãos de terceiros ou assumir o controle da sua vida financeira. O que acha de colocar em prática essa mudança de mentalidade e organizar sua vida financeira a partir de agora?